Boa tarde a todos que estão entrando no webinar. A gente vai esperar mais uns 2 minutinhos para dar aos outros participantes a chance de entrar e já vamos começar. Então, novamente, bem-vindo, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos nesse nosso webinar sobre a medida provisória 927 e as consequências da perda de sua eficácia. Realmente era uma medida provisória importante na área trabalhista e eu fico contente, feliz que a doutora Maria Lúcia está aqui conosco hoje para nos apresentar as consequências da perda dessa eficácia e de responder às nossas perguntas e dúvidas. Eu queria pedir a todos, quando tiverem perguntas, por favor, fazer na aba do Q&A, de perguntas e respostas, e ao final da apresentação nós vamos juntar todas as perguntas e tentar responder. Com isso, eu já gostaria de passar a palavra para a doutora Maria Lúcia, do escritório Stüssy Neves. Agradeço muito pela disponibilidade hoje em trazer esse tema para nós, e já vamos começar. Bom webinar a todos. Boa tarde, Cláudia, boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar sobre esse tema. Temos muitos desafios aí pela frente, pela caducidade da medida provisória, em que pese haja aí ainda uma desconfiança de que possa vir um decreto legislativo do Congresso Nacional regulamentando o que foi previsto nessa medida provisória, de maneira que as medidas que foram adotadas pelas empresas nesse período tenham aí a sua validade confirmada. Então, eu fiz uma pequena apresentação, vou compartilhar com vocês, e Cláudia, já fica autorizado o compartilhamento desse material para os presentes a esse webinar. É um resumo, né, bastante apertado do que a gente tem, do que tinha e do que tem nesse presente momento, e eu termino aí a apresentação com alguns desafios que eu acho que são bastante pertinentes
para a gente refletir, porque o mundo do trabalho continuará sendo um grande desafio nesse pós-pandemia, né? Então, a primeira, eu acho que é o tema que todo mundo mais vem questionando, é a questão do teletrabalho. No fundo, a medida provisória que vigorou, né, vamos deixar isso fixado numa linha do tempo, de 22 de março, quando ela foi publicada, até 19 de julho, quando, por decisão do Senado, esse projeto de lei não foi levado à votação e, portanto, ela não foi convertida em lei, o teletrabalho ele já existia, ele já era regulado pela CLT, foi uma inovação da reforma trabalhista, mas, de qualquer forma, a medida provisória ela criou aí algumas regras de flexibilização das formalidades que o artigo 75A e seguintes da CLT estabelecem. A primeira coisa, em razão da emergência de transferir os empregados das dependências da empresa para suas casas, a MP estabeleceu que isso era uma decisão do empregador, ao contrário do que estabelece a CLT, no sentido de que, para que eu possa fazer a transposição do meu empregado de um regime presencial para o teletrabalho, deve haver expressa concordância do empregado, ou seja, deve ser bilateral. Ambas as partes devem decidir por essa modificação do contrato. Por que se autorizou essa decisão unilateral do empregador? Porque, nesse sentido, estava se preocupando com a saúde do empregado e a saúde da coletividade. Era uma medida de proteção emergencial para afastar as pessoas desse contato coletivo e automaticamente propiciar o isolamento social, uma das maneiras da gente evitar o contágio pela Covid-19. A comunicação para o empregado dessa mudança de regime mudou também. Ao invés de ter 15 dias, que é o período que eles chamam de maturação necessária do teletrabalho na CLT, ou seja, o empregador que decide fazer essa modificação contratual deve informar o seu empregado com 15 dias de antecedência mínimo para fazer essa alteração do contrato de trabalho. Na MP 927, essa comunicação passou a ser de 48 horas, novamente, pela emergência da adoção dessas medidas de isolamento. Da mesma forma, a MP tornou desnecessário um aditivo contratual, uma formalidade, estabelecendo quais seriam as regras aplicáveis a esse regime de teletrabalho. Apesar dessa possibilidade, ou seja, dessa flexibilidade, eu sempre orientei os nossos clientes a minimamente regular como essa relação se daria, né? Especialmente aí em relação a pontos muito relevantes, que seria a infraestrutura para a realização desse regime de teletrabalho, situação que também não é obrigatória no artigo 75 da CLT. Essa é uma crítica que grande parte da doutrina faz sobre a regulação do teletrabalho na CLT, se acha essa regulação muito pobre, né, muito exígua, e deixa para as partes o poder de negociação em relação a essa estrutura, o que dentro de uma relação de emprego, salvo para os hipersuficientes, para os hipossuficientes, essa autorregulação pode ser danosa. Então, esse era um ponto bastante relevante que eu destacava para os nossos clientes ou para quem me questionava a respeito disso. Minimamente, o que a empresa ia fornecer para esse empregado nesse período em que ele estava em casa, trabalhando, e aí sim colocando, por exemplo, a doação temporária do laptop ou mesmo do desktop, porque muitas empresas enfrentaram a falta do equipamento, não tinha laptop disponível para todo mundo, acabou tirando da sua estrutura habitual, regular, esses desktops, cedendo para os empregados poderem executar suas atividades, e o próprio celular, colocando aí também uma situação bastante relevante, que é o fluxo da internet para que esse empregado possa se comunicar e realizar a sua atividade, especialmente aqueles que têm que ter contato com clientela ou com agentes exteriores, de forma que eles não enfrentassem aí um custo excepcional não previsto para a realização da sua atividade. Um outro cuidado bastante importante
é a presunção do enquadramento no artigo 62.3 da CLT. O que estabelece o artigo 62? Ele diz que as pessoas ali nominadas não se enquadram no capítulo da duração do trabalho da CLT. Isso, em outras palavras, quer dizer que esse empregado ele não tem direito à jornada mínima nem máxima, ele não tem intervalo para refeição e descanso, ele não tem intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. Ele é precarizado desses direitos. Para que ele seja precarizado desses direitos, é importante, é indispensável que ele detenha algumas, entre aspas, regalias ou prerrogativas. E a mais importante delas é a não realização de controle do tempo que ele está à disposição do empregador. É diferente você ter à disposição metodologias que podem propiciar o controle da jornada com a intenção, o objetivo de controlar essa jornada. Então, esse é um ponto relevante, seja no teletrabalho flexibilizado pela MP 927, seja pela disposição expressa da CLT. Por quê? Caso eu enquadre esse empregado no artigo 62.3, que é o teletrabalho, e na prática o meu gestor, ou mesmo pessoas que estejam em nível até superior, controlem direto ou indiretamente a jornada de trabalho desse empregado, ele será automaticamente desenquadrado. Essa presunção ela vai se dissolver, nascendo para esse empregado o direito a todas as proteções nomeadas no capítulo da duração do trabalho da CLT. Então, esse é um ponto de muita atenção, seja durante a vigência da MP 927, seja após a sua morte. Durante a MP ainda, ficou expressamente ressalvada a possibilidade do trabalho de aprendizes e estagiários nesse regime particular. Na redação do artigo 75 da CLT, não há qualquer previsão em relação à autorização dessas duas categorias de trabalhadores poderem integrar o regime de teletrabalho. Então, vem aparecendo muitos questionamentos nessa direção. Posso ou não posso adotar o regime de teletrabalho para os aprendizes e estagiários após a vigência da MP 927. Eu tenho sido um pouquinho conservadora na interpretação dessa situação em si, em que pese nenhuma das duas leis que regula, seja o trabalho do estagiário, seja o trabalho do aprendiz, proíba expressamente a modalidade à distância, né, dessa específica atividade, há que se considerar se, porventura, essa prática ela não possa ser possível concretizar-se, ou seja, em outras palavras, caso eu tenha um estagiário e um aprendiz, cuja parte prática impõe a obrigatoriedade de comparecimento à empresa para a realização daquela atividade prática, pode ser que se entenda, e aí ou seja, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, ou a própria Secretaria Especial de Direito de Trabalho e Previdência, podem entender que essa parte do contrato não está atingindo o seu objetivo. É importante destacar que existe uma nota recomendatória do Ministério Público do Trabalho, de número 5, estabelecendo, orientando, recomendando às empresas que esses estagiários, que esses aprendizes, sejam colocados em regime domiciliar exatamente para protegê-los. Então, me parece um contrassenso que um órgão declare ou recomende essa atitude do empregador e depois venha a cobrar um comportamento diverso, um comportamento diferente desse que eles próprios orientaram. Apesar disso, tenho notícias em grupos dos quais eu faço parte, que algumas empresas foram fiscalizadas, vêm sendo fiscalizadas em razão de determinados profissionais, seja estagiários, seja aprendizes, terem feito denúncias falando ou apontando exatamente esse ponto de irregularidade ao qual eu me referi há pouco. Então, esse é um elemento de atenção, é importante que vocês verifiquem com bastante cuidado, né? Feitas essas considerações preliminares e considerando que a MP a rigor não existe mais, ou seja, a partir de 20 de julho, todas as empresas
que querem continuar ou que precisam continuar em regime de teletrabalho, precisarão se adequar a essas regras da CLT, do artigo 75A e seguintes. Então, primeira coisa que eu oriento é fazer o aditivo contratual, estabelecendo as regras que regularão essa relação do trabalho à distância, do trabalho fora do ambiente empresarial. Colocar expressa disposição sobre quais são os mecanismos, as ferramentas que a empresa está provendo para esse empregado realizar a sua atividade. Há empresas que optaram por prover toda a infraestrutura, desde a mesa, autorizando inclusive o deslocamento da mesa do escritório para a casa do empregado, cadeiras e etc., até o computador, o laptop, provendo um upgrade de internet para poder fazer rodar o sistema da empresa, e outras que decidiram, vamos ficar do jeito que está, se o empregado tem um laptop, muito que bem, se ele não tem, a gente vê o que faz, e outras ainda decidindo pelo pagamento de uma ajuda de custo complementar ao que já havia sido delegado ao empregado, por exemplo, o computador e o celular, para ajudar no custeio da internet e da luz ou da energia elétrica que o empregado precisa para poder realizar a sua atividade. Que mais que eu gosto de chamar a atenção de vocês? A CLT contém uma norma expressa, dizendo que deve se atentar, o empregado tem que assumir o compromisso de seguir as regras de saúde e segurança do trabalho impostas pelo empregador. Como nós estamos passando por uma situação totalmente particular, que está se prolongando mais do que o previsto, as pessoas começam a sentir o peso desse trabalho em casa, com a divisão de atividades, seja de orientação aos filhos que estão tendo aula à distância, seja por crianças pequenas que não estão indo para as creches ou para as escolas de ensino fundamental, seja ainda pela falta de controle mesmo da própria rotina e dinâmica de trabalho, é indispensável que as empresas se preocupem, daqui para frente, pelo menos, com orientações de ordem geral, de como é que essa jornada de trabalho deve ser realizada, como é que deve ser essa dinâmica de trabalho, cuidados com interrupções, né, mínimas, intervalos mínimos durante a jornada, para melhoria de posição, né, de DORT mesmo, posição para evitar doenças osteomusculares e também doenças psíquicas, né, além da questão alimentar. Evitar agendar reuniões fora dos horários núcleo que a empresa pratica, de forma que se impeça de haver possíveis riscos futuros de alegação de doenças ocupacionais. E, por outro lado, fazendo orientações de ordem geral, no sentido de tentar fazer com que esse empregado não fique o tempo inteiro conectado, não só à rede da empresa, mas a todas as outras formas de conexão que nós temos hoje e que já vem causando uma nova doença do trabalho chamada infoxicação. Isso quer dizer o excesso de informação que acaba adoecendo, adoece o cérebro especialmente. Então, são aqui algumas dicas gerais em relação ao teletrabalho. Em segundo, a gente vem tratar das férias. As férias também foram relativizadas pela MP 927 para que o empregador pudesse fazer uso dessas medidas alternativas de forma a manter os empregos e a renda dos empregados. Então, em relação às férias especificamente, a MP autorizou que se concedesse férias de períodos aquisitivos ainda não completados, né? Então, eu estava na fluência da aquisição do direito, eu poderia ter essas férias concedidas. O empregador teve o prazo de comunicação relativizado de 30 dias para 48 horas. O período mínimo de descanso, que muita gente defendeu, nossa, mudou para 5 dias. Não, não mudou. A CLT já estabelecia, desde a reforma trabalhista, a possibilidade de período de descanso mínimo de 5 dias. Então, a MP só ratificou o que já estava na legislação trabalhista modificada, atualizada pela reforma. O abono pecuniário ficou condicionado à concordância do empregador. Por que isso, gente? Porque o abono pecuniário, ele implica um gasto excepcional, ou um gasto adicional para o empregador. Numa época em que não há demanda de trabalho,
Não se justificaria o empregador comprar esse período de férias do empregado. Daí porque se colocou essa flexibilidade e mudou-se o eixo, porque o abono pecuniário é uma prerrogativa do empregado. É ele que escolhe se ele quer vender os 10 dias de férias dele, ou 1/3 do período de férias dele, ou não. Com a MP, se trocou o eixo, colocando essa ferramenta na mão do empregador, exatamente pela situação excepcional que as empresas estavam e continuam passando, né? Também houve uma relativização em relação ao prazo de pagamento do período de descanso. O prazo de pagamento do período de descanso, como todo mundo sabe, é até 2 dias antes do início do período de férias do empregado. A MP relativizou, colocando que poderia ser feito até o 5º útil do mês subsequente a dessas férias, dando aí um fôlego para o empregador para pagar o salário do mês que o empregado trabalhou e depois pagando as férias após o período de descanso, como se fosse um salário decorrente de folha de pagamento usual. E da mesma maneira, deixando aí a possibilidade do empregador, é uma faculdade, não uma obrigação, de pagar o terço constitucional até o vencimento do 13º salário lá em dezembro de 2020. Né? Me perguntaram muito, Maria Lúcia, agora tem que pagar imediatamente esse terço constitucional? Não, gente, tudo que foi feito durante a vigência da medida provisória com base nela continua valendo. Então, essa prerrogativa não morreu, eu não tenho que sair correndo para pagar esse valor. Eu entendo que os atos praticados ali são perfeitos e acabados e que, portanto, nos termos do artigo 62 da Constituição Federal, as empresas não precisam sair correndo para pagar esse terço constitucional agora, e sim observando o limite que a MP estabeleceu. O que não pode mais ser feito é, a partir de 20 de julho, eu concedo férias para o meu empregado, eu terei que seguir as regras da CLT. Portanto, o terço constitucional tem que ser pago junto com o período de descanso previamente naquele prazo de até 2 dias antes do início do período de férias. É só essa modificação concreta que há em relação a esse tópico. Em relação às férias coletivas, que também é uma medida usada aí ao longo do tempo como uma alternativa para enfrentamento de épocas de crise, épocas de redução de atividade econômica, elas também foram relativizadas. Quando eu, em situação normal, quero lançar mão dessa medida para colocar os meus empregados em férias coletivas, eu devo, previamente, com 15 dias mínimos, avisar o sindicato e hoje a Secretaria Especial de Trabalho e Previdência diante do encerramento ou do fechamento do Ministério do Trabalho no atual governo. Nesse período da MP, essa formalidade específica foi relativizada. Eu deixei, ou eu não tinha mais essa obrigação de comunicar previamente essas 2 entidades da realização das férias coletivas. Com o falecimento da MP, retornamos à situação normal da CLT, em que eu não posso conceder férias cujo período aquisitivo ainda não tenha sido completado, tenho que observar o prazo mínimo de 30 dias, voltam as regras de fracionamento possível do período de descanso em 3 períodos, sendo um mínimo de 14 dias e os outros mínimos de 5 dias, lembrando que o fracionamento só ocorre se o empregado concordar com esse fracionamento. Se ele quiser os 30 dias, ele tem direito, assim como a conversão do abono pecuniário. São 2 faculdades que o capítulo das férias da CLT estabelece para o empregado. Né? Em relação ao prazo, já falamos, e volta a obrigação de comunicação prévia ao sindicato e à Secretaria Especial de Trabalho e Previdência. Em relação ao aproveitamento e antecipação de feriados, e aqui no nosso estado nós sofremos, né, essa antecipação, inclusive sem a antecedência mínima de 48 horas, por decisão do governo e da prefeitura da cidade de São Paulo, com a morte da MP, isso não pode mais acontecer. Então, o que aconteceu durante a MP, se eu, empregador, decidi antecipar o descanso de feriados, por minha decisão própria, isso a MP foi claríssima, era uma decisão do empregador, ele não precisava da anuência do empregado, salvo aqueles de origem religiosa, novamente por questão
de direito constitucional. A Constituição ali estabelece essa proteção ao direito de credo, a pregar o credo religioso, e, portanto, para que pudesse haver antecipação de um feriado religioso, o empregado, sim, nesse caso, deveria expressamente concordar com a alternativa suscitada pelo empregador. Observado, logicamente, esse prazo de 48 horas. Com a morte da MP, o que eu posso fazer? Se eu quiser antecipar ainda algum feriado, trocar esse feriado nos termos que a CLT utilizou, eu posso celebrar um acordo ou uma convenção coletiva com o sindicato, estabelecendo essa possibilidade. Está expressamente autorizado pelo inciso 11 do artigo 611-A da CLT. Eu tenho essa prerrogativa de celebrar um acordo ou uma convenção coletiva trocando o dia de feriado. O que é importante ter em mente? O empregado que descansou no feriado, né, foi antecipado, o próximo feriado de verdade, né, que seria, ele terá que trabalhar se o empregador assim decidir. Suponhamos, o empregador antecipou o feriado de 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Então, o empregado já descansou, portanto, no dia 20 de novembro será um dia normal de trabalho, embora a MP já tenha morrido. Por quê? Porque o ato foi praticado, o ato original foi praticado lá atrás, enquanto ainda vigorava a medida provisória. Então, esses atos, novamente, todos os que foram praticados durante a vigência da medida provisória, eles são convalidados, né? Então, eu tenho aí uma certa segurança jurídica nessa situação. Outro assunto bastante polêmico é o banco de horas especial que a MP criou, e esse tem sido alvo de muitos questionamentos. E por conta do quê? Pela possibilidade do prazo que a MP estabeleceu para compensação das horas não trabalhadas. Então, eu tenho um período muito grande, por um acordo individual, eu tenho o direito de compensar as horas não trabalhadas no período de 18 meses após o fim do estado de calamidade pública, que, a rigor, de acordo com as normas editadas pelo governo federal, acaba apenas em 31 de dezembro desse ano. Então, eu teria o período de 1 de janeiro de 2021 a 30 de junho de 2022 para compensar essas horas extras. O que é importante, que muita gente não está atentando? O tipo legal que a MP criou é muito claro. Ele diz o seguinte: é possível o ajuste individual ou coletivo para compensação de período não trabalhado em virtude da interrupção das atividades do empregador. Isso quer dizer, para que eu faça uso dessa medida excepcional, o empregador deve ter interrompido, parcial ou totalmente, as suas atividades. Se não se trata dessa situação, pode ser que a empresa, posteriormente, sofra, sim, uma fiscalização, ou tenha uma autuação, ou mesmo uma reclamatória trabalhista, invalidando a compensação feita fora desses limites que a medida provisória criou. Finda a medida provisória, ou seja, a partir de 20 de julho, se eu tenho um banco de horas, eu terei que observar as regras da CLT. Retorno, portanto, ao artigo 59 e, no caso de acordo coletivo, ao 611-A da CLT. Se eu resolver fazer um acordo individual com o meu empregado, o meu prazo de compensação será de 6 meses. Então, tem muita empresa perguntando no seguinte sentido: Maria Lúcia, eu tenho um banco de acordo, um banco de horas individual que já estava na fluência, ou estava vigorando quando a MP foi editada, o que eu faço? Né? Então, a minha orientação: cria uma linha do tempo. A partir de 22 de março, as horas não trabalhadas podem ser computadas nesse banco de horas especial até o dia 19 de julho. Nesse, vamos chamar, recheio do sanduíche, todas as horas não trabalhadas poderão ser compensadas nesse período ao qual eu me referi, de 18 meses, de 1 de janeiro de 21 a 30 de junho de 2022. As horas feitas anteriores ou posteriores não poderão ser enquadradas nesse banco de horas especial e, portanto, seguem a regra geral
que é a compensação no período de 6 meses. Importante ressaltar, muita empresa vem descontando as horas de débito na rescisão contratual, horas de débito do banco de horas. Essa prática, ela é vedada pela legislação, porque caberia ao empregador o ônus do negócio, o risco do negócio, e, portanto, se ele não se organizou para fazer essa compensação, ele assume o prejuízo. Essa é a mentalidade do artigo 2º da CLT, e nessa direção, fazer o desconto dessas horas poderá provocar uma autuação pelo Ministério do Trabalho, ex-Ministério do Trabalho, Secretaria Especial de Inspeção do Trabalho, Previdência. Segundo, uma investigação pelo Ministério Público do Trabalho, e terceiro, uma reclamatória do trabalhista pelo empregado, pleiteando o ressarcimento desses abatimentos feitos de maneira considerada irregular ou ilegal. Caso eu tenha um acordo ou convenção coletiva, o meu prazo de compensação do período antes e posterior à vigência da MP, ele pode ser compensado no período de 12 meses. Já me foi feito o questionamento se a convenção ou acordo coletivo teria um condão de estabelecer um período maior de compensação, ou mesmo colocar esse período de compensação da MP 927. No meu entendimento, não. A compensação que a MP criou, ela é específica e, portanto, não se confunde numa convenção coletiva. Caso a empresa opte por um ajuste informal, que nós chamamos tácito com o empregado, para compensação das horas trabalhadas no mesmo mês, não há necessidade de regulação, mas as horas trabalhadas e descansadas devem estar zeradas ao final daquele mês, sob pena aí de pagamento de horas extras a esse empregado. Em relação a, vamos chamar, saúde e segurança do trabalho, a MP também criou normas bastante flexíveis, em razão exatamente da possibilidade de contágio na realização de todos esses exames e de todas essas práticas que são impostas pela legislação ou pelas normas regulamentadoras. Então, nesse sentido, os exames foram suspensos por 60 dias e os treinamentos obrigatórios presenciais também pelo prazo de 90 dias. Os exames demissionais continuaram sendo obrigatórios, salvo se a empresa tivesse realizado os periódicos num período antecedente de até 180 dias do início da vigência da MP. Importante ressaltar que o médico do trabalho, responsável pelo PCMSO, caso entendesse cabível a realização do exame admissional ou do periódico, mesmo que suspensa a exigibilidade, a empresa estava obrigada a seguir essa orientação. Em relação às CIPAs, os processos eleitorais foram suspensos, novamente para evitar a aglomeração, e foi determinada a manutenção das que estavam em vigor até o fim do estado de calamidade pública. Falecida a MP, nós temos o restabelecimento dessas condições. Muitas empresas, clientes nossas, cujos empregados prestam serviços dentro de outras empresas, já estão sendo, por exemplo, proibidos de adentrar as dependências desse cliente, em razão de não estarem portando o atestado periódico atualizado. Eu entendo que essa exigência ela é irregular, uma vez que, considerando que a MP deixou de vigir, né, a partir do dia 20 de julho, a rigor, a empresa tem sim 60 dias a contar de 20 de julho para realizar esses exames. Além disso, existe uma questão prática muito contundente. A depender do ambiente que esses empregados irão transitar, ou em razão da natureza da sua atividade, eles devem fazer exames como audiometria, como espirometria, que não são possíveis de realização nesse momento, salvo se o empregado for até as dependências da clínica de saúde ocupacional para a realização desses exames. Então, existe aí uma possibilidade de contaminação que muitas
empresas prestadoras de serviços especializados não têm aceito, têm dito que não realizarão exatamente por essa condição e por questão de profilaxia dos equipamentos que são utilizados para a realização desses exames especificamente. Então, o que se deve aqui ponderar é que existe um prazo em vigor, sim, né? Então, a partir de 20 de julho, as empresas têm 60 dias para reorganizar a questão dos exames, e deve-se ter um pouco de razoabilidade na exigência desse tipo de obrigação. A mesma coisa em relação aos treinamentos obrigatórios, embora exista a possibilidade da grande maioria deles ser realizada de maneira remota, ou seja, daria aí para você suprir essa necessidade imediata. Por outro lado, a empresa deve, a partir do dia 20 de julho, restabelecer o processo eleitoral da CIPA, observando aí o prazo de 60 dias prévios, fazer o lançamento das candidaturas, tudo regular para restabelecer essa CIPA. Até que essa eleição ocorra, a CIPA anterior continua vigorando e, portanto, os empregados continuam com todas as proteções, os cipeiros continuam com todas as suas proteções, e é importante que a empresa restabeleça isso, inclusive para se prevenir de eventuais cobranças pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. Ontem eu assisti, inclusive, um webinar do SESI, em que a fiscalização do trabalho detalhou como é que as fiscalizações ocorrerão nesse período, né? Todas as distâncias, nada com comparecimento pessoal, mas as fiscalizações transcorrerão de maneira habitual, salvo aí essa questão do não comparecimento presencial a uma das delegacias, uma das gerências regionais, para o recebimento dos documentos, que serão todos transmitidos via eletrônica. Um cuidado especial para as empresas que optaram, seja pelo regime de teletrabalho de grande massa, da grande massa dos seus empregados, ou mesmo pela suspensão do contrato dos seus empregados. Por quê? Para a realização da eleição, deve haver um quórum mínimo de 50%. Então, caso a empresa não atinja esse quórum, essa eleição ela não tem validade. Então, é importante fazer a avaliação dessa situação previamente à realização da eleição para impedir eventual alegação de irregularidade do processo eleitoral, né? Importante ainda ressaltar que existem hoje vários aplicativos em que a votação pode ser feita à distância, então, de forma a se evitar o comparecimento presencial dos empregados apenas para essa finalidade, né? Evitando aí a possibilidade de contágio e contração da doença. A MP previa ainda o direcionamento do empregado para a qualificação técnica, sem pagamento. E nisso o que aconteceu, a MP 928, editada no dia imediatamente posterior ao início da vigência da MP 927, revogou esse artigo exatamente porque era uma medida que seria certamente reputada inconstitucional e ilegal. Por isso, não se aplicou essa questão. Muitas empresas que optaram por fazer esse processo de qualificação profissional decidiram celebrar acordos coletivos com o sindicato da categoria, aplicando o já existente artigo 476-A, que prevê aí uma série de regras que eu coloquei aqui no material, né? Suspensão de 2 a 5 meses para a qualificação do empregado, com obrigatória duração, né? Ou seja, eu vou fazer um treinamento do meu empregado, ele deve durar o exato tempo da minha suspensão contratual. O empregado não pode trabalhar, executar nenhuma atividade nesse período. Preciso do sindicato para esse processo, ou seja, preciso de um acordo, de uma convenção coletiva e uma aquiescência formal do empregado para a inserção dele nesse programa de qualificação. A empresa vai colocar esse empregado num programa de pagamento de um benefício de natureza previdenciária, mas também poderá pagar uma ajuda compensatória mensal, poderá, portanto, é facultativo, durante esse período de suspensão, e ela é obrigada a manter os benefícios sociais, especialmente plano de saúde, seguro de vida, vale-refeição, para que o empregado aí não sofra nenhum tipo de perda durante esse período de suspensão, salvo já
a questão do salário. E a empresa, da mesma maneira que estabelecido na MP 936, que rescindir o contrato antes ou durante o período de garantia de emprego, deverá pagar uma multa junto com as verbas rescisórias. Essa, gente, pode ser uma alternativa caso as empresas continuem enfrentando problemas financeiros após, se eles tiverem já adotado as medidas da MP 936, seja suspensão, seja redução, pode ser uma alternativa para o enfrentamento do resquício da crise, né? O importante aí é ressaltar, é um questionamento, é se o governo terá dotação orçamentária para pagar também esses benefícios. O que aconteceu em relação também aos processos administrativos, as autuações que as empresas sofreram no período anterior à MP 927. O prazo para defesa e contestações, recursos, foi suspenso pela MP 927. A partir de 20 de julho, esses prazos voltaram a fluir, ou seja, a empresa que tiver que apresentar defesa ou apresentar recurso contra decisões do Ministério da Economia, deve já adotar essas medidas, comunicar aos seus advogados para que não percam o prazo para a realização ou a adoção dessas medidas. Durante também a vigência da MP, foi autorizado a empresa prorrogar os acordos e convenções coletivas que tivessem vencidos ou fossem vencer durante aí esse período da MP até o prazo de 90 dias. Com a morte da MP, nascem duas teses a respeito. Ou esses acordos continuam a partir do dia 20 de julho, prorrogados por 90 dias, ou eles deixam de existir e devem ser renegociados com urgência. Né? Me parece que, de novo, a gente tem que atuar com razoabilidade, estávamos aí acreditando na possibilidade de prorrogação de um instrumento coletivo e da noite para o dia ele deixa de existir. Então, e muitos sindicatos sequer atendendo estão. Então, a gente tem que encontrar uma medida de equilíbrio para que também não haja prejuízo para os empregados, especialmente nessas regras de proteção que foram estabelecidas ou que estejam estabelecidas num acordo ou numa convenção coletiva. A MP expressamente prevê no artigo 29 que não se considerava acidente do trabalho os casos de contaminação pela Covid-19, né, imputando ao empregado o ônus da prova do nexo causal entre a enfermidade e a atividade de trabalho que ele executava na empresa. 7 ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas e o STF declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo, retornando à redação original. Muita gente defendeu que o STF teria inovado. Na realidade, o STF não inovou, ele simplesmente fez retornar a redação original da legislação previdenciária, que já tinha como regra aí o ônus probatório pelo empregador. Daí a importância das empresas terem um protocolo de retorno à atividade presencial, com todos os cuidados necessários, incluindo medição de temperatura, entrega de máscaras, entrega de kits de álcool gel, colocação de orientações para lavagem das mãos, toalhas de papel, não toalhas de pano. Muitos deles já estão usando aqueles totens de álcool em gel na entrada para a desinfecção das mãos, tapetes também que contam com cândida, né? Estou falando o nome do produto, mas me esqueci o princípio ativo, para a desinfecção dos pés, distanciamento mínimo entre os espaços de trabalho, e aí é importante se verificar a portaria 20, que dá muitas orientações bastante relevantes acerca desses cuidados de retorno à atividade presencial, e caso a empresa ainda tenha esse cuidado, e a gente orienta que tenha, olhar as normativas do local da prestação de serviços. Algumas cidades, alguns municípios contíguos a São Paulo, vêm colocando
a realização de exame obrigatório antes do retorno à atividade, ou seja, antes do empregado retornar à atividade presencial, ele deve ser submetido à testagem de Covid para ver se ele já é imune ou não, de maneira a se fazer um mapeamento, né, para evitar a propagação, contágio e infecção do ambiente de trabalho. Cuidados especiais no transporte, casa-trabalho, trabalho-casa, enfim, uma série de regras que devem ser observadas para que esse retorno seja dado, se dê de maneira segura e também não exponha a empresa a riscos de consideração dessa doença como doença ocupacional, nascendo aí, a rigor, o direito do empregado à garantia de emprego de 12 meses, do artigo 118 da Lei 8213, e também eventuais reparações por dano moral e dano material, e até pensão vitalícia, caso esse empregado enfrente alguma redução ou incapacitação pós-Covid, o que não é impossível, né? Lembrando aqui que muita gente discute se a Covid seria uma doença endêmica e, portanto, estaria excluída da caracterização como doença, como acidente do trabalho. A própria legislação previdenciária, no artigo 20, parágrafo 1º da Lei 8213, estabelece expressamente que, caso se comprove, mesmo na doença endêmica, que pela natureza do trabalho, ou pela exposição do empregado, esse contágio aconteceu e ele tem o reconhecimento garantido, então não há se falar como regra que a Covid é uma doença endêmica e que não poderia ser considerada como acidente do trabalho. E aqui eu trago alguns desafios, alguns pensamentos para a gente repensar, né? Especialmente por conta de tudo que a gente tem visto. Aqui é uma matéria na Folha de São Paulo, no dia 13 de junho, aqui são as instalações da Johnson & Johnson, participaram dessa matéria, Ambev, Johnson & Johnson e uma outra empresa de tecnologia, mostrando aqui como é que está o ambiente de trabalho dos 6.500 empregados que a empresa tem alocados nesse espaço, né? Então, o que fica de lição, né, ou de desafio, pensando a questão do espaço físico nesse retorno. Não poderá ser o mesmo espaço físico, pelo menos a curto prazo, e a grande maioria das empresas já pensa se realmente esse espaço físico será necessário, se esse espaço físico vai alocar todo mundo num futuro próximo. Nesse sentido, a FIA fez um estudo com uma boa parte da sua população, de nível gerencial e alta gestão, e se chegou aí à conclusão, né, que os executivos aprovam o home office forçado pela Covid-19, e a grande maioria teve aí uma percepção muito positiva dessa experiência. A maioria, 70%, já pensa que será possível continuar trabalhando de casa no período pós-pandemia. Há, inclusive, algumas outras pesquisas que já demonstram algo em torno de 80%, 85% de favoráveis ao retorno compartilhado ou retorno misto, né? Ou seja, trabalha alguns dias na empresa e outros em regime de teletrabalho. E mais ainda, algumas empresas já revisaram seus espaços físicos, colocando como se fosse um critério de leilão. O empregado se inscreve num aplicativo, dizendo que deseja trabalhar presencialmente, e caso ele esteja no topo do ranking, ele será selecionado naquela semana ou naquele dia para trabalhar presencialmente. Caso contrário, ele vai para o fim da fila e tenta de novo. E assim por diante, de forma que o espaço físico realmente será reformulado para a absorção de um número mínimo de pessoas, né? Isso terá vários impactos na conformatação das empresas. Finalizo aqui com alguns questionamentos que eu acho bastante relevantes. A gente viu nesse período, e a gente fala o tempo inteiro de medidas legais que, novamente, regulam a relação de empregados, né? De pessoas que têm a proteção da CLT. Mas o direito do trabalho mostrou, especialmente nesse período de pandemia, e com o teletrabalho, com todos os aplicativos aos quais hoje a gente praticamente, nós somos viciados, né? Que existem outras figuras que também devem ser
reguladas. Novamente, fica clara a necessidade de reorganização do espaço empresarial e do doméstico para conciliar o trabalho presencial e remoto. Lembrando, novamente, que a legislação trabalhista ela é bastante simples, eu diria frágil, no sentido de regular o teletrabalho como ele deveria ser regulado, de tal sorte que vai ficar para os ombros da empresa fazer essa regulamentação pensando numa série de desafios. E não é só a questão de redução de custos imediatos com estrutura física e etc., mas possíveis reflexos disso em termos de jornada de trabalho, em termos de doenças do trabalho ocasionadas seja pelo isolamento, seja pelo excesso de jornada, seja pela conciliação de várias atividades ao mesmo tempo, não apenas de trabalho, seja por espaço residencial inapropriado para a realização de atividades de trabalho, enfim, uma gama muito grande de assuntos que poderão impactar e que são silenciosos, na grande maioria das vezes, no risco que as empresas podem até não conseguir identificar de pronto, né? A necessidade aí desse exercício de autorregulação do teletrabalho, então, colocando em instrumentos ou em políticas empresariais essa questão do teletrabalho, e aí com o desafio de gestão de tempo e etc., gestão de equipe à distância, uma série de elementos que podem tornar muito distante o controle efetivo de determinadas práticas pela empresa. Novamente, a redefinição do local de trabalho diante da porosidade das fronteiras geográficas, e aí a gente já vê, por exemplo, na nossa atividade de advogados, muitos escritórios revendo as suas estruturas, inclusive lançando novos desafios. A contratação de profissionais em estados diferentes da federação para a realização de atividades laborativas. Nós temos um parceiro muito próximo, no Paraná, que já brincou que vai contratar mão de obra de São Paulo exatamente por essa facilidade que essa porosidade vem causando. Né? Eu não preciso mais estar presencialmente dentro das instalações de um escritório, seja de advocacia ou de qualquer outra atividade, para conseguir alcançar o objetivo dessa contratação. E, por fim, eu acho que essa pandemia e a questão, toda a controvérsia do cancelamento do artigo 29 da MP trouxe é a ressignificação da medicina e segurança do trabalho dentro das organizações, de mero custo, né? E a gente via muito uma procura por serviços especializados que coubessem estritamente no budget, então se olhava muito o preço e não uma conjugação entre preço e qualidade, e com essa reestruturação necessária das condições físicas, saúde e segurança das empresas, eu tenho uma medicina e uma segurança do trabalho estratégica, olhando para o negócio e verificando quais são as condições necessárias para que a empresa possa retornar à atividade, voltar à produtividade e à lucratividade com segurança, de forma a não expor os seus empregados e a não enfrentar um risco decorrente dessas contaminações. Então, a gente tem uma ressignificação, eu diria que até uma quebra de paradigma da medicina e segurança do trabalho nesse período pós-Covid, né? Essas são as minhas considerações, Cláudia e Nina. Fiquei dentro do prazo, o que é um milagre no meu caso, e me coloco à disposição para eventuais questionamentos que venham a ser formulados. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi perfeito, Maria Lúcia, muito obrigada. Já tiramos bastante dúvidas, ainda sobraram algumas, então eu vou começar com as perguntas. A primeira, na verdade, é um comentário da Rosângela, que a Secretaria do Trabalho está fazendo uma fiscalização indireta e enviando notificação indagando se houve dispensa durante o período da pandemia e, se não, solicitando qual foi a forma de proteção adotada. Então, esse fica como comentário mesmo.
É verdade, eles falaram isso ontem, inclusive, nessa fiscalização, Cláudia. De novo, falando da questão de medicina e segurança, a própria proteção, eles estão trabalhando em ritmo intenso, à distância. Então, a gente vê, se vocês derem uma consulta no Google hoje, o que terá de interdição de empresas que estão, por exemplo, apresentando um número elevado de contaminações por Covid, e há aí já um nicho econômico, que são os frigoríficos, que tem apresentado um nível de contaminação muito alto, o Ministério Público tem atuado, já teve fechamento de empresa no Rio Grande do Sul, aqui no interior de São Paulo, ou seja, Ministério da Economia, Secretaria de Inspeção, junto com o Ministério Público, fechando as instalações, começando, logicamente, com uma fiscalização à distância, indireta, pedindo documentos e constatando essa agressividade, eles automaticamente intervêm na atividade econômica e proíbe o prosseguimento dessa atividade, enquanto não for sanada essa condição de exposição dos empregados. Esse, inclusive, foi um tipo de atividade que sofreu as mesmas medidas na própria Alemanha. Então, acho que é pelo tipo da atividade. As próximas perguntas se referem à questão do home office e controle de jornada. Quando o gestor pode efetivamente controlar as horas trabalhadas. No entanto, esse controle pode ser realizado através de ferramenta não regulamentada, por exemplo, uma simples planilha, ou isso é aplicável com ferramenta oficial de controle de ponto? O ideal é que se utilize as ferramentas oficiais de controle de ponto. O que a gente tem feito, em muitos casos, é normatizar isso pela convenção coletiva. Nós temos, por exemplo, funcionários que exercem funções externas. Colocamos no acordo coletivo o chancelamento da ferramenta que a empresa utiliza, que é um app no celular corporativo, que ele faz login, logout, e aí esse login, logout é considerado para a finalidade do controle de jornada. O próprio login, logout do computador, ou seja, estou lá no notebook da empresa, ou no desktop, na minha casa, o fato de eu inserir a minha senha ou eu desconectar do sistema também serviria para essa finalidade. O que é importante, mais importante ainda do que o próprio controle em si, é que eu tenha coerência. Então, se eu decidir enquadrar esse empregado no artigo 62.3 da CLT, eu não posso controlar o horário dele. Agora, se eu decidir que eu vou controlar, eu tenho que observar as regras de controle, ou seja, jornada mínima diária, jornada máxima diária, máxima semanal, intervalos para refeição e descanso, e aí o intervalo ele tem a prerrogativa de não ser anotado, mas ser apenas considerado, registrado no controle de jornada. Então, tudo que a gente aplica no dia a dia, como se o trabalho fosse presencial, eu teria que considerar para evitar esse risco de possíveis discussões de horas extras no futuro. Perfeito. Mais uma pergunta sobre o home office. As empresas que já fizeram aditivos contratuais de home office durante a vigência da MP e com base na MP e simplesmente querem manter a situação de home office, precisa fazer um novo aditivo? E a segunda pergunta nesse sentido se refere à situação que tem regiões no estado de São Paulo que ainda são mais restritas do que a própria cidade. Então, como conciliar o fim da medida provisória com a impossibilidade de trabalhar no escritório, porque ainda estão em fases ou vermelho ou laranja? Bom, a primeira pergunta em relação à necessidade de um novo aditivo, eu teria esse cuidado, Cláudia, dependendo do que tiver sido escrito nesse documento. Como eu não estou tendo acesso, fica mais difícil da gente falar, mas se tiver lá, expressa a referência, que esse aditivo foi celebrado nos termos da medida provisória e etc., e a medida provisória não está mais em vigor, o ideal é que se faça a regulação de acordo com o artigo 75 da CLT, né, colocando ali todas as normatizações que esse artigo dispõe, especialmente a questão da segurança e saúde do trabalho, que ali é obrigatória a colocação disso, e um cuidado especial que é a questão da jornada de trabalho.
Em relação ao retorno físico, isso é uma decisão da empresa, logicamente agregada à regulação da cidade em que esse estabelecimento está inserido. Então, se no local em que a empresa está situada não pode haver o retorno físico, existe aí um obstativo legal para que essa pessoa, essa empresa volte a funcionar. Automaticamente, o teletrabalho está autorizado. No meu entendimento, o teletrabalho estaria autorizado de qualquer sorte, porque é uma prerrogativa das partes decidirem onde essa atividade vai ser executada. Não vejo prejuízo, de verdade. Tá bom. Temos ainda, o home office está movimentando Já bastante. imaginava. Qual o seu entendimento sobre reembolso de despesas aos profissionais em teletrabalho? Com a caducidade da MP, não gera obrigação por parte do empregador, conforme previsto na CLT? Não, a CLT não prevê isso. A CLT prevê que essa questão será objeto de pactuação entre as partes. Então, as partes podem pactuar o que quiserem, o que dentro de uma relação de emprego é um pouco frágil, por isso que a gente reclama um pouco da redação do 75, no sentido de que deveria sim criar uma estrutura mínima para a realização desse trabalho, afinal, querendo ou não querendo, o empregador acaba passando um pedaço do custo da realização da atividade para o empregado. Sendo possível pagar ou dar uma ajuda de custo para esse empregado enfrentar as despesas que ele não enfrentaria em situação normal, seria interessante. Agora, há que se ponderar também outros benefícios que o empregado tem com a realização do trabalho à distância e não deslocamento, como o tempo de deslocamento que você não enfrenta, você ganha em qualidade de vida, a rigor, desde que isso não se converta em maior tempo à disposição do seu empregador, que é o que eu mais tenho escutado, o meu tempo de deslocamento não se converteu em qualidade de vida, meu tempo de não deslocamento se converteu em mais tempo que eu fico conectado à empresa. Então, existem aí elementos muito subjetivos que eu acho que as partes, tendo maturidade, tendo equilíbrio, podem chegar a uma composição. Nós temos casos em que a empresa já transferiu para o empregado o celular com um pacote que ele consegue trabalhar sem usar nenhum mecanismo da casa dele, e inclusive se fez uma verificação que o uso do laptop durante a jornada de trabalho em casa, ele implica praticamente nada de custo na conta de luz. Então, que isso automaticamente estaria sendo revertido por uma série de prerrogativas, como o uso irrestrito do celular para finalidade privada ou de trabalho, acabaria gerando um benefício para o empregado em termos de equilíbrio dessa relação. Você tem um custo a mais da conta de luz, mas você também pode usar o celular para finalidade privada. É difícil chegar a uma fórmula comum. Quem poderia fazer isso? O sindicato, colocar nas suas convenções coletivas regras básicas para a regulação dessa relação de teletrabalho. Certamente a gente teria parâmetros mais claros aí para a regulação do teletrabalho de maneira, eu diria assim, equilibrada para as duas partes. Tá bom. Temos perguntas sobre a CIPA. A CIPAT deve ser realizada? Podem ser por vídeos à distância? Então, eu entendo que deve ser realizada, né? A partir do dia 20, tudo tem que ser restabelecido. Eu entendo que pode sim ser feita por vídeo, desde que o objeto que está sendo tratado admita essa modalidade de realização de treinamento à distância. Existem outros que eu não consigo fazer. Por exemplo, um treinamento de emergência ou um treinamento de ataque a incêndio, combate a incêndio. Eu tenho que saber como segurar a mangueira, o extintor e etc. Isso vai ter que ser, infelizmente, presencial. Poderia, inclusive, a Secretaria de Inspeção baixar algumas orientações para que isso ocorra de maneira mais segura, né? E não haja o risco aí de contaminação. Até porque determinadas práticas, elas são próximas para dar a segurança necessária para a realização daquele comando. Então, algumas realmente serão um pouco mais complexas. Tá bom. Temos mais uma dúvida sobre o processo de CIPA.
Se tem 60 dias para regularizar o processo e, ao mesmo tempo, a lei prevê que o processo eleitoral seja iniciado com 60 dias de antecedência, a pergunta fica se o processo todo precisa ser finalizado até 19 de setembro ou apenas precisa se iniciar o processo de eleição dentro desse período. Então, eu acho que sendo mais conservador, e é melhor que sejamos, contemos até 19 de setembro, que completa os 2 meses vamos chamar, entre o término da vigência da MP e o começo, o prazo de 60 dias. Eu seria bastante conservadora, já instauraria com a urgência necessária o processo eleitoral, não correria o risco, até porque a possibilidade da gente ter esse decreto legislativo, que daria um fôlego para todo mundo, é muito pequena, pelo que eu tenho escutado. Então, é melhor a gente trabalhar com as ferramentas que a gente tem nesse exato momento. Tá bom. Pergunta sobre férias. A antecipação de férias que ocorreu durante a validade da medida provisória pode ser descontada em rescisão? O empregado já descansou, certo? Eu entendo que sim. Essa é a pergunta. A pergunta é: a antecipação de férias que ocorreu durante a validade da medida provisória pode ser descontada em rescisão do Márcio? Não sei se o Márcio ainda Então, vamos está. supor que esse empregado, vou fazer um exemplo, se o Márcio, se eu não tiver respondido, ele, por favor, complementa. Suponhamos, ele estava no quinto mês do período aquisitivo e ele recebeu 12, suponhamos, porque eu coloquei esse empregado 30 dias, né? Eu entendo que a diferença do que não tinha sido adquirido ainda poderia até ser objeto de dedução, como se fosse considerando a proporcionalidade, o avo que ele não tinha ainda de direito a usufruir desse direito. Tá bom. Por enquanto, não. Sim, isso mesmo, respondido. É isso mesmo? Isso Tá mesmo. bom. Perguntas ainda sobre saúde e segurança. Para atualizar o PCMSO, essa dúvida, os documentos de segurança com PPRA vencendo, mas a empresa ainda não sabe como será o ambiente de trabalho no retorno, como deve proceder. E para atualizar o PCMSO, colocaria as pessoas expostas no transporte público. Aí a dúvida teria que regularizar de qualquer forma ou teria como defender porque ainda não está regularizando. Qual a sua recomendação? Entre a cruz e a caldeirinha, né, essa pergunta, porque na realidade, assim, a obrigação está em vigor. Eu acho que a gente tem que fazer aí uma avaliação do que é mais arriscado, né? Como a questão da redução de salário e concessão de férias. O que eu faço? Faço as férias e prejudico a redução salarial ou faço a redução salarial e deixo as férias para depois e pago a dobra? Eu acho que vai ter que fazer um encontro aí, inclusive financeiro. Qual que é a multa que eu terei caso eu descumpra o prazo do PCMSO ou do PPRA? Porque, por hora, vocês obrigatoriamente devem realizar esses 2 programas, porque se eles já venceram, uma coisa é eles não estarem vencidos, outra coisa é eles já venceram, eu tenho que fazer. Ou eles estão em vias de vencer, eu tenho que fazer esses exames. Lógico que a questão da possibilidade de contaminação, e não é só a possibilidade de contaminação no transporte público, mas é no próprio local que essas pessoas forem fazer os exames. Então, eventualmente, dividir em mais dias a realização desses exames, pedir para que a clínica venha às dependências da empresa, caso a empresa esteja funcionando. Se a empresa não estiver funcionando, uma alternativa seria prover transporte particular. Novamente, se eu tenho um volume muito grande de empregados, prover um transporte particular pode ser, o custo pode ser muito maior do que, por exemplo, eu pagar uma multa por não ter feito. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa avaliação. Estou sendo bastante pragmática, Cláudia, porque
Nesse momento, a gente não tem uma resposta certa ou errada, cada empresa vai ter a sua particularidade. E, realmente, às vezes, correr o risco, ou colocar, por exemplo, uma pessoa com comorbidade para realizar um exame, correr o risco de ter a contração da doença, é muito mais danoso do que pagar a multa pela não realização daquele exame ou a validação do programa. Eu acho que a questão da estrutura física para a realização do PPRA é o que menos me assombra, porque, a rigor, você elege alguém para acompanhar o engenheiro para fazer a avaliação do que tem físico hoje, e caso depois essa estrutura mude, você faz um adendo ao PPRA e coloca esse PPRA na condição atualizada da sua instalação física. O que mais me preocupa realmente são os exames do PCMSO, porque eles sim implicam contato, né, entre a pessoa e o examinador minimamente, e isso pode ter efeito danoso, pode infectar o empregado, e aí sim vem a questão da responsabilidade da empresa. Mais um elemento que não se pensou na hora de não se validar esse MP 927, né? Sim, exatamente. Pergunta para home office, voltamos. Para quem não fez o aditivo para o trabalho em home office, a recomendação de fazer imediatamente ou poderá aguardar novas decisões a respeito da MP? Eu faria imediatamente. Perfeito. E chegamos na última dúvida. Acho que ainda temos tempo de responder a última. É sobre também home office, mas questão inversa, que com o fim da vigência da medida provisória, se o home office precisa da concordância do empregado, como fica a situação que a empresa define que não vai retornar às atividades no espaço físico por bastante tempo, e a situação é que o próprio empregado queira voltar ao escritório, mas o empregador quer manter o home office, de um lado por questão de segurança e de um outro lado também por questão de redução de custos. Como fica essa questão nesse caso? Então, boa pergunta, porque na realidade o empregador ele tem alguns poderes, entre os quais é o poder de organização. O que é o poder de organização? É ele estruturar o seu negócio da maneira que lhe convém, seja por questão de custo, seja por questão de proteção ao coletivo. Então, a rigor, o empregador teria esse poder, mas esse poder ele esbarra na questão da expressa disposição do 75, dizendo que esse home office, esse teletrabalho, deve ser objeto de ajuste bilateral. Então, a gente tem ali dois dispositivos, entre aspas, conflitando. Numa época em que a gente tem um recorde de desemprego, uma refração da economia, já diria a minha mãe, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho bem complicado o empregado dizer que quer voltar a trabalhar, a empresa dizendo, você não volta porque eu não quero, né? A probabilidade do empregado sofrer uma sanção, e eu acharia que a sanção mais grave, que seria a perda do emprego, é muito grande. Né? A empresa pode até dizer, tá bom, vamos pensar, vamos repensar, e desligar o empregado, admitindo o outro do zero, né, com essas condições já estabelecidas desde o começo, o que vem acontecendo com muitas pessoas, né? Várias aulas que eu estou dando na FIA, muitos profissionais que estão tendo aula comigo já dizem que foram selecionados nesse período, né, tudo à distância, e que já começaram um contrato de trabalho em teletrabalho e que não vão, pela decisão da empresa, ter base física, que eles vão trabalhar à distância desde o começo para cargos que antes eram presenciais, uma reestruturação realmente dessa dinâmica de trabalho. Perfeito. E para finalizar, chegou mais uma última dúvida. Eu acho que a gente já tenha endereçado sobre o tema, mas só para confirmar sobre o controle de jornada. Caso a empresa faça a opção de controlar, como fazer o registro? Voltamos a essa dúvida. Se pode ser manual com validação pelo gestor. Depende do sistema que a empresa usa habitualmente, né? Então, vamos lá, de novo, voltando ao mesmo questionamento. Se esse sistema de anotação manual com controle do gestor é o que a empresa já usa, e que teoricamente não se compatibiliza muito com o que a gente tem hoje de regulação,
poderia ser adotado. O que eu indico hoje, cada vez mais, é a gente usar os meios eletrônicos, porque eles contam com blindagem e eles acabam sendo aí mais chancelados pela fiscalização do trabalho e pelo próprio judiciário trabalhista, né? Porque eles são menos passíveis de, vamos chamar, de fraude ou de alterações do conteúdo. Perfeito. Estava no mudo. Uhum. Deixa eu ver. Terminamos com isso. Agradeço muito a você novamente pela disponibilidade. Antes de todo mundo sair, eu gostaria de pedir de participar de uma breve pesquisa de satisfação. Vocês me desculpam, vou tentar fazer. A Nina caiu a luz dela, então eu vou fazer. Eu espero que todo mundo consiga ver a pesquisa. Então, eu peço a gentileza de responder. Mas deu certo, apareceu aqui. Só que a gente não responde. Eu espero que também os participantes tenham visto. Começaram as respostas. Já agradeço também a disponibilidade em responder essa pesquisa. E, para finalizar, eu espero rever a todos nos nossos outros eventos e espero que conseguimos resolver as principais dúvidas. Se tiver mais, tem os dados da Maria Lúcia, tem os dados nossos, então nós estamos à disposição para eventuais dúvidas adicionais. Perfeito. E, Cláudia, novamente, pode compartilhar o material, está autorizada para o compartilhamento. Vamos. Acho que então vamos enviar sim. Aqui, stop sharing. Então, com isso, vou terminar a pesquisa. E vou me despedir de todo mundo. E tenham todos uma boa tarde. Uma boa tarde para você, Cláudia. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos pela presença. Tchau, tchau. Tchau, tchau.